Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte com a repercussão dessa vitória do São Paulo em cima do Atlético Mineiro neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias e essa repercussão aí pela imprensa. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Começamos pelo São Paulo. Edu Afonso está conosco. Mais uma vitória, essa invencibilidade que é impressionante do São Paulo, Edu. Mas eu queria que você também contasse sobre os contundidos, né? Então tem o Lucas, que ontem não atuou, André Silva e o próprio Marcos Antônio, já que existe a possibilidade dele ser convocado daqui a pouco, Edu. É isso, Bruno. Grande abraço a você. Boa tarde aos comentaristas. Eu até queria devolver para você com uma pergunta. É possível trazer más notícias de um time que não vence, que não perde há 8 partidas no Brasileirão, que está nas quartas de final da Libertadores, que nessas 8 partidas tem 6 vitórias, somou exatamente 22 dos últimos 27 pontos que disputou e que em 45 dias saiu da proximidade da zona de rebaixamento para ser o 7º colocado com a mesma pontuação do 6º e do 5º? Normalmente não é possível trazer más notícias, mas no caso do São Paulo, sempre há espaço para notícia ruim. Vem sendo assim ano a ano. Então vamos lá, vamos começar com o departamento médico. Lucas Moura está seguindo um cronograma. Na sexta-feira treinou normalmente, estava disputando posição com o Rodriguinho. Aí no sábado, numa conversa dele com a comissão técnica, com os médicos do clube, ficou definido que ele vai, para que esse cronograma seja seguido, ele fique 100%. Não só não jogou contra o Galo, como também não jogará contra o Cruzeiro na semana que vem. Terá a data FIFA e, se tudo correr bem, volta contra o Botafogo, um jogo antes da disputa da Copa Libertadores contra a LDU. Bem, Marcos Antônio se machucou no primeiro tempo, é uma lesão de posterior. Se tinha alguma chance de ser convocado, ficará fora, que é no mínimo 15 dias. É outro que só volta depois da data FIFA contra o Botafogo. Não terá condições de se recuperar contra o Cruzeiro. E aí vem a situação mais complicada. André Silva, no começo do segundo tempo, ali numa dividida bem à frente do banco do Atlético, ele sentiu dores no joelho direito. Jogou mais praticamente 20 minutos, saiu. Foi comunicado essa dor que ele faria um exame. O exame já foi realizado hoje cedo, o resultado sai agora no meio da tarde. Detalhe, que é um problema de joelho grave, não há dúvida nenhuma. Pode ser LCA? Pode. Se for, é aquela cirurgia, 8 meses, como já tiveram os 2 atacantes também, Caleri no início do ano e Rian Francisco mais recentemente. Se não for LCA, for um rompimento parcial, o jogador vai perder no mínimo 90 dias. É o artilheiro de São Paulo na temporada, não estará nas fases decisivas da Copa Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E ainda uma última notícia ruim, para complicar. O Mailton, que está contratado, não pode ser inscrito pelo São Paulo. Por quê? A rescisão da Chapecoense já saiu, mas bateu no Metalist. E o Metalist está com transfer ban da FIFA. Ele não pode ser registrado no Metalist para ser repassado ao São Paulo. Agora o São Paulo está aguardando o Metalist se acertar com a FIFA, conseguir uma autorização oficial para registrar o atleta, já que ele não vai ficar lá, e aí o atleta vir para o São Paulo. Está treinando, não pode ser anunciado e não pode jogar devido a este problema burocrático. Só no São Paulo, Bruno. Edu, ainda essa do Mailton, dessa daí eu não sabia, viu? Imagina para o jogador, sabendo que pode, né, claro, trocar o Metalist, o próprio Juventude pelo São Paulo, mas tem essa questão burocrática por aí. Pela sua postura, se o Galo tinha algum mérito no jogo de ontem, era o mérito defensivo até levar o gol. Estava se defendendo bem. Ali estava um pouquinho equilibrado, relativamente equilibrado. Mas porque se defendia, né, Dom? Que nada fez de produtivo. Perfeito. Do meio para frente até o fim do jogo, quando eu acho que o Scarpa chutou uma bola na travessão. Depois aquela que falta ele desviada, né? Que não entra nas estatísticas de chute no alvo, né? Então é muito... Fora isso, não teve chute no alvo do Muito Atlético. pouco, né? Isso eu concordo com a Mari. Tudo bem que não era o Galo, ou pelo menos não era o melhor Galo. Mas dá para ter feito uma apresentação melhor. O Galo foi muito passivo. E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, continuou nessa sua boa toada. A toada com o Crespo vem sendo essa. O time vem jogando leve, vem jogando fácil, o jogo flui. Os setores muito conscientes, todos os setores do São Paulo, defesa defendendo bem, meio campo ontem modificado, mas continua alimentando bem um ataque de jogadores no Brasileirão, espertos.
No Brasileirão. Copas não tá jogando tanto, né? Não, teve Passou na Libertadores, mas não foi com essa bola toda. Mas um adversário difícil. Poderia ter passado na Copa do Brasil, né? Eu acho que o grande pecado é a Copa do Brasil. Ali houve uma turbulência e como é Copa do Brasil, você não tem direito a mais nada. Quando essa turbulência se pega na Copa do Brasil, não tem volta. Mas é um momento, como falou o Crespo, muito bom e que precisa ser mantido. Precisa ser mantido porque daqui a pouco tem a Liberta de novo, adversário difícil. É uma boa perspectiva para o São Paulino, né? Acho que é o melhor momento do São Paulo no ano. Olha os números do São Paulo desde a chegada do Crespo. No Brasileirão, tá? 9 jogos com só uma derrota. 6 vitórias e 2 empates, aproveitamento muito bom de 74%. Em 9 jogos fez 16 gols e sofreu 8, André. E é curioso porque... De 14º para 6º ali embaixo. Essa derrota foi do Flamengo, logo que ele chega, é isso? Exatamente, aquele né? jogo que foi bem abaixo, foi um jogo bem ruim, que foi amassado pelo Flamengo, mas... Aí ele já dá sinais de testar a formação, mas não dá certo, Exato, né? E aí corrige e desde então consegue um grande trabalho. E assim, até me surpreende, não por dúvida da capacidade do Crespo, acho que ele já tinha feito um bom trabalho no São Paulo, foi bem lá no futebol árabe, mas pela condição do elenco do São Paulo, ainda com ausências importantes. Olha, eu entendo as críticas ao Zubeldia, mas via muita assim, limitação dentro do que o São Paulo poderia fazer. E o Crespo deu uma resposta completamente diferente, né? Mostrou como conseguiu encontrar alternativas, soluções desse elenco do São Paulo, sobretudo no meio de campo, né? Que a gente está falando de um Marcos Antônio com grande chance de seleção brasileira, o Pablo Maia que vira reserva e agora foi o melhor em campo ontem, Bobadilha se estabelecendo muito bem. Enfim, o São Paulo encontrou muitas soluções, ainda mais nos pontos corridos. Eu via muito mais o São Paulo com uma característica forte para o mata-mata, ok, tá vivo na Libertadores, tem boas chances ali dentro da competição, mas a grande versão, como você falou, Abel, e estou de acordo, as melhores atuações do São Paulo foram no Brasileiro, com o Crespo. Passa pelo Atlético Nacional, mas com toda dificuldade, o primeiro jogo não foi bom. O Atlético Paranaense tem a volta dentro de um contexto que muda a história do jogo, que é o Rafael expulso logo cedo, mas na ida desperdiçou uma grande oportunidade de já ter encaminhado a classificação. Então, o São Paulo vem apresentando grandes alternativas dentro do Campeonato Brasileiro e tem feito um excelente trabalho sob o comando do Crespo. E em relação ao Atlético... Tá trazendo um lateral direito, mas, enfim, é uma posição carente no São Paulo, né? Então, é uma contratação que o São Paulo precisava. Mas foram essas alterações. E aí, chama atenção o Lucas Moura, que nem no banco estava. E aí faz parte desse projeto da Libertadores, porque o São Paulo vai utilizar essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, provavelmente vai também poupar o Lucas, acho que é um indicativo importante de que ele vai ser poupado nessa sequência de Campeonato Brasileiro, e que o São Paulo vai usar essa data FIFA para recuperar o Lucas, que ainda não está 100%, e é o projeto de Libertadores, que ele esteja 100% para encarar a LDU no primeiro jogo, que é, inclusive, fora de casa. Os outros são jogadores que estavam, até pela sequência de jogos do São Paulo, eles estavam mais desgastados, né? Que é o caso do Luciano, o Rodriguinho, que jogou mais esses últimos dias também. Ele também acaba dando mais oportunidade para o Pablo Maia, que é um jogador fantástico, que era titular do São Paulo, perdeu espaço e ontem mostrou que tem muita condição de brigar nesse meio campo do São Paulo. E aí o Atlético vai para o jogo sem Alonso, Hulk e Coelho suspensos. Lianco e Saraiva... Alonso suspenso também, Hulk e Coelho Lianco e Saraiva machucados. Isso, são 10 desfalques. O Cuca poupa Natanael, Arana, o Alexander e o Scarpa. Joga Gabriel Menino na lateral direita, Caio Paulista na lateral esquerda, Fausto Vera joga até o final do jogo. Nossa, o Gabriel Menino na lateral direita, eu falei, faz tempo que ele não joga, hein? Ele foi convocado para a seleção brasileira como lateral direito pelo Tite, improvisado. Veja só. Né? Olha aí o negócio de improvisar. É uma tendência. É uma tendência. Tem uma tendência. Ele joga em várias posições, o Gabriel Menino. Ele não é mau jogador, não. Mas ele melhora dele, né? Naturalmente. Não é mau jogador, não. Mas assim, tá bem aquém de ser convocado para a seleção brasileira, não só na lateral direita, como na posição dele também. Mas ele não é mau jogador. Aí você quer ganhar? Não quer ganhar. Mas aí com o Cruzeiro pela frente, vou só lembrar que tinha... Exatamente. Você fala assim, aqui eu vou perder... São Paulo no Morumbi, São Paulo vai vir praticamente completo, São Paulo está empolgado, classificação na Libertadores, eu vou jogar no Morumbi, eu já tenho 5 desfalques e eu vou tirar mais uns 4 jogadores. Quer ganhar? Não
não quer ganhar. Não tá fazendo muita questão. Se acontecer de ganhar, se acontecer de empatar, com esses jogadores que eu estou colocando aqui, completamente desentrosados, beleza. Clima bom no São Paulo, né? Clima bom entre os brothers. Entre os brothers. Até pedir para separar uma foto, Boa. essa foto aí, para dar um pouquinho de contexto do momento do São Paulo. Isso aí foi postado, essa foto foi postada e amplamente divulgada em redes sociais pelo Alan Franco, né, zagueiro titular do São Paulo, mostrando praticamente o elenco inteiro, por opção, se encontrando na quinta-feira para um almoço, todo mundo junto. Por que é importante destacar esse momento do São Paulo e o clima bom? Você vê até nas coletivas do Hernan Crespo, até brincou, falou, deveria ter chegado antes. Esse clima também existia em 2021. A diferença é que em 2021 a pressão por títulos do São Paulo era muito maior, né? O ambiente era mais tumultuado. Dá um pouco mais de tranquilidade para o São Paulo e nessa versão do Hernan Crespo trabalhar, porque diferentemente do que aconteceu em 2021, ele foi campeão paulista e depois ele acaba caindo no começo do Campeonato Brasileiro quando o rendimento do time cai. A pressão por títulos grandes era muito maior. Então, nesse meio tempo, o Dorival conquistou o título da Copa do Brasil em 2023 pelo São Paulo. Então, isso ajuda a diminuir um pouquinho a pressão nesse segundo trabalho, nessa segunda passagem pelo Hernan Crespo. Então, o ambiente continua sendo muito bom. Acho que essa foto mostra bem como os jogadores assim tão comprometidos com o treinador, como eles gostam do trabalho do Hernan Crespo no dia a dia. Desde a chegada do Hernan Crespo, acho que o primeiro jogo, o primeiro jogo dele foi contra o Flamengo no Maracanã, o São Paulo perde, mas depois disso o São Paulo não perde mais no Campeonato Brasileiro. Tem a eliminação da Copa do Brasil, que tem que entrar na conta, mas tem a classificação da Libertadores, então o ambiente é muito bom e ele encontrou uma forma de jogar. E aos poucos ele vai fazendo alguns testes também, como foi ontem a entrada do Pablo Maia. Importante dizer que dentro desse contexto a gente nem lembra do Oscar. Porque ele não teve o Oscar para trabalhar com ele até hoje. Até perguntei hoje, como é que está o Oscar? Não tem uma previsão de retorno. E a gente não sabe como é que fica o São Paulo quando ele tiver 100%, o Oscar e o Lucas Moura, que são essas referências técnicas, são as contratações mais caras. Como é que fica para ele encaixar nesse São Paulo que está jogando tão bem num novo esquema? Então, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção também. Não que o Oscar não seja importante, claro que não. É um jogador importante, com certeza vai agregar. Mas a gente chegou num ponto que o São Paulo está indo bem e a gente tem que lembrar, olha, ainda tem o Oscar. Ainda tem o Oscar, que o Hernan Crespo sequer teve a chance de trabalhar ainda. Veja só, quando o Oscar voltar, e a mesma coisa o Lucas, com o time andando bem e sob a administração do Crespo, essas duas pessoas, Oscar e Lucas, saberão que é o momento de esperar e vão esperar sem perturbar o ambiente. Acho que o grande ponto positivo do São Paulo tem tudo a ver com o Crespo. Vocês já viram o Crespo dando ataque à beira do gramado? Já viram o Crespo destratando a imprensa? Já viram o Crespo chega aqui no Brasil e se preocupa em falar português? Então, assim, é uma questão de profissional e pessoa. Esse tipo de pessoa faz com que o ambiente fique bom. O trabalho pode não dar certo, porque são muitas variáveis para o trabalho dar certo. E tem outros 19 querendo a mesma coisa. Mas é que dos outros 19 não são todos que trabalham com esse método, entendeu? Se você fizer com que o ambiente seja legal para todo mundo trabalhar, a tua chance do trabalho dar certo é muito maior. A sua chance de quem está de fora aceitar numa boa, estar de fora, com a perspectiva de poder entrar, é muito maior. Então, assim, se acontecer alguma coisa do Crespo também, ter algum a gente vai falar, opa, está fora do padrão, isso aqui é desvio, não é o normal do comportamento. Não é a personalidade. O problema é quando estar tranquilo é que é o desvio. É verdade. Ô, Jojo, muito obrigada por hoje. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com dessa vitória do São Paulo contra a equipe do Atlético Mineiro neste domingo. Abre aspas, São Paulo não sente desfalques e tem vitória dominante com a marca de Crespo. Mesmo sem Lucas e com Marcos Antônio substituído logo cedo, Tricolor dá poucas chances ao Atlético e mantém embalo para sonhar grande no Brasileirão. Lucas Moura não foi relacionado e Marcos Antônio saiu após dores ainda no primeiro tempo. Apesar dos problemas com dois de seus pilares, o São Paulo teve mais uma vitória dominante por 2-0 sobre o Atlético Mineiro no Morumbi. O 8º jogo de invencibilidade na competição teve cara da equipe de Hernan Crespo, intensa, com muita disposição para marcar e qualidade para boas construções, como nos lances dos gols tanto de Pablo Maia como do Tapia.
Diante de um Atlético Mineiro desfalcado por causa do clássico contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, o São Paulo teve chances para aumentar o placar mais rapidamente, mas a dupla Ferreira e André Silva não estava em uma noite inspirada. O tricolor construía e se aproximava da área atleticana, só que encontrava dificuldades para concluir. Atrás, Rafael era pouco incomodado diante dos bons desempenhos tanto de Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Para chegar ao segundo gol, a equipe mais uma vez teve a influência do seu treinador. Luciano e Tapia entraram nos lugares dos apagados Ferreira e André Silva, e os dois tiveram a participação decisiva no lance que matou o jogo. O camisa 10, fazendo valer os gritos da torcida, pedindo a sua entrada, acertou um lindo passe de calcanhar para Cedric cruzar na cabeça do atacante chileno. E 2-0 e a fatura liquidada no Morumbi. Apesar do abafa atleticano nos minutos finais, a vitória foi justa. O São Paulo terminou o jogo com mais de 52% de posse de bola, mais finalizações 10-6, mais finalizações no alvo 5-2 e mais desarmes 33-23. Depois de um início do brasileiro preocupante com o Zubeldia, o São Paulo briga, joga e ganha com o Hernan Crespo. E assim começa o retorno com o sentimento de que pode sonhar bem mais alto do que imaginava na primeira metade do Brasileirão. Enfim, essa foi uma análise aí do GE.com dessa vitória do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!